Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria estar aqui nesta tarde. Dizer, irmãos, que somente pessoas que têm convicção e certeza para onde está indo se reúnem numa tarde como essa, né, amados? Para adorar o nome santo do Senhor. Louvo a Deus pela vida do pastor Leonardo, juntamente com a sua família, por também acreditar em nós e ceder esse espaço para nós ministrar a palavra de Deus. Eu confesso, irmãos, que hoje nós vivemos alguns dias, a gente sempre está conversando sobre este assunto, que é um pouco complicado nós até mesmo ceder alguns espaços, não é verdade? Eu sempre falo para alguns irmãos que não parem para escutar pessoas que muitas das vezes não são pastoreadas. E eu confesso, irmãos, que eu recebo toda semana, obrigado, meu irmão, toda semana pessoas oferecendo para estar indo lá na igreja, irmãos, toda semana. Uma das maiores preocupações que eu tenho, essas pessoas, quem fala os corações delas, né? E obrigado, pastor, por acreditar em nós, pastor Eli também, os irmãos que aqui estão. Eu acredito que tudo isso que está acontecendo aqui ainda é apenas um início, né, de tudo aquilo que está ainda por vir. Eu amo, irmãos, quando eu chego no ambiente, eu percebo que a obra de Deus ela está crescendo. Como hoje já está bem diferente daquele dia que nós viemos aqui na inauguração deste lugar. Parabéns, pastores. Acredito que o nosso Deus, aquele que começou essa boa obra, enquanto Ele não voltar para buscar a igreja, Ele vai estar dando condições e as mãos deles com certeza vai estar sempre estendida sobre este lugar. Deus abençoe grandemente vocês. Todas as vezes que nós viemos aqui, nós somos muito bem recebidos e eu creio que há uma recompensa da parte de Deus para vocês, amém? Irmãos, eu confesso que como foi difícil para mim preparar esta mensagem, irmãos. E depois eu comecei a entender, porque nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o ministério profético. E o ministério profético, irmãos, é algo muito difícil às vezes de ser entendido nesses últimos dias. Eu acredito que todos que aqui estão têm ouvido várias vozes que têm falado todos os dias na tua mente, no teu coração. Os irmãos estão me ouvindo bem? Eu estou falando baixo, eu estou meio gripado ainda. E muitas vozes, irmãos, falam na nossa mente, nos nossos ouvidos, nos nossos corações, praticamente todos os dias. Mas uma das coisas que é muito importante é as respostas que nós vamos dar às vozes que nós ouvimos. E quando se fala, irmãos, em ministério profético, que é João que estava preparando esse caminho, muitas pessoas hoje estão frustradas, tristes, decepcionadas com outras pessoas, e alguns, por não ter entendimento, até mesmo estão atribuindo essas culpas das suas frustrações, angústias, tristezas a Deus. Porque muitas das vezes estão esperando de Deus uma promessa que não foi Ele que fez. Uma resposta que não foi Deus que prometeu, irmãos. Então, às vezes por ouvir pessoas que vêm dentro da sua bagagem uma palavra que é muito ouvida por todos nós, eis que eu te digo, e a maioria das vezes, irmãos, essas pessoas estão dizendo coisas delas mesmas. E quando elas falam, normalmente essas palavras vão cair por terra
não vai ter um cumprimento, e aquele que ouviu essas palavras, acreditou muito, ficou esperando. Quantas promessas, irmãos, já foram feitas para tantas pessoas e não se cumpriram, e essas pessoas às vezes acreditaram tanto nisso, e hoje estão tristes e desanimadas. E nós temos que tomar cuidado, irmãos. Não é isso que eu vou falar aqui, mas pois nós não podemos, irmãos, ouvir a voz do diabo, nem mesmo quando ele fala uma verdade, irmãos. Jesus, quando ele estava ali no monte, no deserto, aliás, o diabo citou a palavra para ele. Porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. E uma coisa, irmãos, que nós vamos nesses últimos dias, que eu acredito muito que esta unção nos louvores que foi ministrado aqui, e que está sendo derramada, que é uma continuação de quando começou desde lá de Elias, que vai confrontar, irmãos, essas falsas promessas, é quando nós tivermos um conhecimento da palavra. E mesmo quando às vezes alguém vai chegar perto de mim, perto de você, e vai te prometer alguma coisa, às vezes vai citar até mesmo a Bíblia, irmãos. Se nós olharmos dentro da palavra, a Bíblia fala que Balaão, ele era um profeta que ele não errava. Tudo que ele profetizava se cumpria. Mas o que estava por trás dele ser chamado um profeta falso era a intenção que estava no coração de Balaão. Então, se nós não tivermos nesses últimos dias um conhecimento na palavra do Senhor, vai se levantar muitos falsos mestres e muitos falsos profetas, e vai se cumprir o que está dentro da palavra. Se possível for, irá enganar até mesmo alguns escolhidos. Mas, irmãos, em contrapartida, eu acredito muito, e aí eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus, lá em Malaquias capítulo 4, irmãos, versículos 5 e 6, no que está acontecendo nesses últimos dias. Enquanto, irmãos, há um falso ensinamento, um falso ministério profético, que está fazendo de tudo para calar, pastores, a verdadeira voz profética das igrejas. Eu acredito muito que nesses últimos dias, esta unção que está escrito aqui: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Eu acredito muito, irmão, não é que o profeta Elias vai reencarnar, vai se materializar, não. É a unção do verdadeiro ministério profético que Elias carregava. Nesses últimos dias, Deus vai levantar uma nação que vai, irmãos, preparar o caminho, carregando esta verdadeira unção profética que Elias carregava naquele tempo. E a maior razão, irmãos, que muitos hoje não reconhecem o verdadeiro ministério profético, eu até coloquei isso ontem, é porque estão procurando ver em suas mensagens, estão empacotados de maneira comum, como as que se iniciam dessa forma. Assim diz o Senhor. Só que quando nós olhamos para Elias, irmão, depois nós vamos chegar em João Batista e até a igreja, se possível for. A Bíblia fala que no capítulo 17, a partir do versículo 1 de 1 Reis, Elias o tisbita não fala dos seus pais, não fala da sua mãe, não fala dos seus irmãos, não fala. Apenas fala que Elias o tisbita, ele aparece
em frente a Acabe, um rei, irmãos, que era manipulado por sua esposa, uma mulher, irmãos, que bancava o ministério profético mentiroso para enganar o verdadeiro ministério profético. Ele aparece diante de Acabe e fala o seguinte: não vai chover segundo a minha palavra. Então, provavelmente, irmãos, Acabe levou um susto, porque talvez quando ele olhava para os profetas de Baal e os profetas de Azerá, provavelmente esses falsos profetas, que davam um total de 850, ele chegava e dizia: olha, assim manda o Senhor, assim diz Deus. Agora não sei qual Deus estava mandando dizer, mas agora quando Elias não vê, irmão, no seu pacote esta frase que dizia: assim diz o Senhor, Acabe ficou irritado com Elias. Como assim? Alguém que não sei onde ele nasceu, não sei quais são os seus pais, eu não sei quais são os seus amigos, de repente do nada ele aparece no cenário para confrontar o Deus Baal, que diziam que era o Deus que era responsável por enviar chuva naquele tempo, e vai dizer que assim, segundo a palavra dele, não vai chover mais. Então, irmãos, é por isso que é difícil hoje nós entendermos o ministério profético que Deus está, pastores, amigos, irmãos, restaurando nesses últimos dias. Muitas das vezes alguém vai chegar perto de você e vai te dar uma palavra profética e nem sequer vai falar o nome de Deus. Não vai chover segundo a minha palavra, ou seja, vai te dar um direcionamento. Mas essa pessoa, irmãos, ela vai ter um estilo de vida como Elias tinha. Um camarada treinado, irmãos, a ficar a sós com Deus. Um camarada, irmãos, que quando ele falava, Deus ouvia do céu e confirmava, porque ele estava tão cheio da presença do Senhor. Então pessoas vão chegar perto de nós nesses últimos dias e vão dizer coisas que muitas das vezes, se nossos ouvidos não estiverem atentos, irmãos, nós vamos falar o seguinte: olha, essa pessoa está falando coisas que não tem sentido, mas saiba de uma coisa, tenha discernimento, porque nesses últimos dias Deus está levantando esta unção de Elias novamente para preparar o caminho que vai trazer a presença dele de volta para cá. A partir do versículo 2, vai falar que Elias... Por que Elias falava o seguinte? Olha, segundo a minha palavra, porque Elias conhecia a voz de Deus. Então, a partir da hora que ele fala que não vai chover, a Bíblia fala: depois veio a palavra do Senhor a Elias. Vai, Elias obedeceu. Elias ficou por um certo período sendo treinado. Depois Deus fala: Elias, sai daqui e vai para Sarepta. Elias ouve a voz de Deus e vai para Sarepta. Depois, irmãos, Deus fala para Elias: Elias, apresenta-se a Acabe. Ou seja, ele tinha uma intimidade com Deus. Ele não se movia, irmãos, sem ter, irmãos, ali uma certeza que Deus estava direcionando ele para aquele lugar. Então, Elias, ele, com esse seu ministério profético, irmãos, a Bíblia fala que após ele confrontar e matar todos os profetas de Baal e os profetas de Azerá, Acabe, irmãos, ele vai e fala para a sua esposa Jezabel e fala o seguinte: olha, Elias matou todos os profetas. E aquela mulher, uma manipuladora, ela fala o seguinte: amanhã, irmãos, imagina, pensam como as coisas vão assim, o ministério profético, como que ele vai ter nas mesmas perseguições. Amanhã eu vou arrancar a cabeça desse profeta. Elias foge. A palavra de Deus vai até Elias, mesmo ele fugindo, e fala: Elias, é muito grande a tua caminhada. Depois, irmãos, Deus fala para Elias, já no final do ministério dele: vai para o Jordão. E depois que ele ungiu outro no seu lugar, ele vai para o Jordão. A Bíblia fala que quando ele sobe, irmãos, a unção, né? O Luiz Germino fala muito isso, que a unção não é para o céu, a unção é para a terra. Ele joga a capa para Eliseu, e essa unção, irmãos, ela continua.
E nós vemos depois, irmãos, que lá na frente, sobre o nascimento de João Batista, que é uma das partes escolhidas aqui dessa conferência, vai dizer o seguinte, que no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia a um grupo sacerdotal. Ele e sua esposa Isabel eram ambos justos aos olhos do Senhor, obedecendo a Deus de modo irrepreensível e a todos os seus mandamentos e preceitos. Porém, eles não tinham filhos. E certo dia, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Um pouco mais à frente, quando ele estava ali oferecendo incenso, todo o povo estava do lado de fora orando. Então um anjo apareceu a Zacarias e disse: Zacarias, por esses dias, sua esposa Isabel vai ficar grávida. E ele será motivo de prazer e de alegria para vocês. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará bebida forte, será cheio do Espírito Santo. Fará retornar muito dentre o povo de Israel. E ele irá adiante do Senhor na unção e no poder de Elias. Então, irmãos, passa todo o período onde Deus tinha passado mais ou menos 400 anos sem falar com o seu povo. E agora, irmãos, ele faz uma promessa para Zacarias, que estava no templo trabalhando, irmãos, dizendo que mesmo ele e sua esposa, tendo uma idade já avançada, teriam um filho. E este filho a qual eles teriam seria alguém escolhido por Deus, um nazireu de Deus. E ele haveria de preparar o caminho para o Messias, que em breve haveria de aparecer na terra. Só que tinha uma coisa, ele haveria de andar na mesma unção que Elias andava. Só que para andar, irmãos, na mesma unção que Elias andava, ele também deveria fazer as mesmas coisas que Elias fazia. Eu me lembro que uma vez, irmãos, eu fui participar de uma conferência e estava tendo transferência de unção. Foi na igreja da cidade, Cidade dos Campos, e tinha muitos pregadores. E aí, obrigado. Irmãos, eu tenho tanta toalhinha, toda vez eu esqueço desse negócio. Da Sofia ou da Maria? Eu estou usando do filho dos outros. E aí, irmãos, recebemos transferência de unção e é algo que realmente acontece. Se nós orarmos aqui, irmãos, e impor as mãos, aquilo que cada um carrega, ele realmente transfere, irmãos. Só que aí eu perguntei para um pregador o seguinte: mas por que a gente recebe e de repente, irmão, daqui a pouquinho parece que essa unção vai embora? Ele falou o seguinte para mim: para você manter ela igualzinho daquele que você recebeu, você tem que fazer as mesmas coisas daquela pessoa que transferiu para você. Elias ficou 3 anos e alguns dias sendo treinado, irmãos, à beira de um ribeiro. Tinha um estilo de comida que era pão e carne. Aí vem agora João Batista, irmãos, ele vai para o deserto ser treinado para preparar o caminho também com estilo de comida: mel silvestre e gafanhoto. O cara era filho de sacerdote, irmãos. Ele já tinha um trabalho garantido. Ele iria oferecer incenso dentro do templo. Ele teria, irmãos, as suas vestes sacerdotais, mas ele preferiu sair dos holofotes, sair, irmão, do meio da multidão e sumir para o deserto, porque ele acreditava que no deserto tinha uma voz que clamava, e ele precisava ser, irmãos, ali, o que, irmãos? Ouvir aquela voz e dar uma voz para aquela voz que ele estava ouvindo no deserto. Então, quando pergunta para ele: quem é você? Ele poderia falar: eu sou filho de Zacarias, eu sou filho de um sacerdote. Você
é Elias? Não. Você é o Messias? Não. Eu apenas sou uma voz que estou clamando no deserto. Teve uma época, irmãos, que eu queria muito, sabe, negócio de engajamento. E eu ouvi muito claro, irmãos, uma voz para mim assim: não precisa disso. Os irmãos podem reparar que hoje eu só posto foto da Sofia nas minhas redes sociais. Não precisa disso. Irmãos, estou falando de mim, tá? Porque às vezes você não vai cuidar. Não, agora o pastor falou, a partir de hoje é para... Não, irmãos, cada um ouve. Então João Batista, ele preferiu, irmãos, fazer o quê? Se esconder no deserto. Se preparar. E quando dizia, mas você é o Messias, não. Eu apenas sou aquele que clamo no deserto. Eu apenas sou uma voz que sei que daqui a alguns dias vai vir um que é mais forte do que eu, o qual eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos pés dele. E eu, como a voz, eu estou apenas endireitando os caminhos. Eu estou apenas aplanando os caminhos tortuosos. E até mim no deserto estão vindo uma raça de víbora. E quando eles chegam aqui, eu confronto eles com a palavra e digo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Aleluia. Até que, irmãos, se cumpre. Ele está batizando, irmão, no deserto. Aí entra alguém diferente, irmãos, ali naquela fila do batismo. Meu Deus. Eu começo, irmãos, a entrar, parece que eu estou lá, sabe? Já estou me vendo de novo lá. Você imagina, irmão, você está batizando aqui, de repente entrar alguém e você olhar sobre ele e ver o Espírito do Senhor repousar. E ainda ouvi uma voz: este é o meu filho. Só que, irmãos, o que João Batista tinha que fazer? Preparar o caminho até Jesus. Ele continuou o ministério. Está entendendo? Era para preparar até Jesus. E começou a ter uma divergência. Será que João Batista batizando, Jesus também? O que está acontecendo? O mesmo Espírito que atuava em Jezabel se levanta em Herodias e arrancou a cabeça do profeta. Porque era para ele preparar até Jesus. Preparei o caminho, a partir de agora é ele. A ponte para ele, só que ele continua. João morre. Jesus, ele começa o seu ministério. Irmãos, eu não estou falando nada que eu escrevi aqui. E no capítulo 17 de Mateus, versículo 9, fala o seguinte: Jesus descia do monte. Enquanto descia do monte, Jesus lhe ordenou: não conte a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, tem algumas traduções. A minha NVI fala: Elias vem. Algumas falam: Elias virá. E aí ele vai vir e restaurará todas as coisas. Mas eu lhe digo que ele já veio. Então o que Jesus fala? Ele já veio
em João, mas ele também virá para a igreja. Tá esperto, pastor. E aí, irmãos, não estranho, irmãos, que eu vou falando um monte de coisa da Bíblia para lá, para cá, tá? Tem hora que nem eu entendo o que eu falo depois. E aí, irmãos, Jesus ele é assunto ao céu. E ele fala para os seus discípulos: olha, eu vou, aliás, antes de ele ser assunto ao céu, ele promete: eu vou para o céu, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador. E de repente, irmãos, capítulo 1, versículo 9 de Atos, ele vai ao céu, discípulos olhando para ele. E aí, irmãos, aparece alguém e fala: por que vocês estão aí angustiados? Esse Jesus, ele ainda vai voltar, mas vai para Jerusalém, até que do alto sejais revestido de uma nova unção, de um poder, assim como Joel já tinha profetizado no capítulo 2. E os discípulos vão para Jerusalém, irmãos, no tabernáculo, no cenáculo, um lugar, irmãos, menor do que esse espaço que nós estamos aqui. 120 pessoas buscando em um só propósito, irmãos. De repente vem do céu um vento impetuoso e enche aquela casa, irmãos, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Só que, irmãos, o que acontece? Já se cumpriu essa unção por completo? Não, irmãos, porque logo após isso, Pedro fala o seguinte: olha, vão ser testemunhas, né? Essa unção vai vir sobre vocês, e ela vai continuar em Jerusalém, Judeia e até o confim da terra, onde é a igreja que nós estamos aqui hoje. E eu acredito muito, irmãos, que nesses últimos dias que nós estamos passando aqui, esses últimos momentos que a igreja está passando nessa terra, irmão, esta unção que vai impactar gerações, vai impactar vidas, a qualquer momento ela vai ser derramada. Mas o que está precisando, irmãos, é Deus encontrar pessoas com o coração de Elias, com o coração de João Batista, com a mesma busca dos 120 no dia do Pentecostes. E essa unção, ela pode, irmãos, começar aqui hoje. Já começou. Nós somos levantados, irmãos, para preparar o caminho para a volta de Jesus. Esse é o propósito da igreja. Voz do que clama, prepare esse caminho. E às vezes, irmãos, nós vamos preparar esse caminho, talvez não é nem abrindo a nossa boca para falar alguma coisa, mas o nosso estilo de vida, o nosso modo de viver, o nosso modo de ser, irmãos. Alguém vai olhar para você, alguém vai olhar para mim e vai falar: olha, aquele ali, aquela é diferente. Porque nós estamos aqui com esta missão de preparar esse caminho. E sabe, irmãos, eu aguardo, irmãos, há 45 anos, todos os dias com uma expectativa renovada para que esse grande dia aconteça, irmãos, onde nós todos vamos ouvir: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança tudo aquilo que um dia eu preparei para vocês. Irmãos, esta é a vitória da igreja, irmãos. O terceiro louvor que aqui foi entoado, cantado, falava sobre que Ele é poderoso, né? Os anciãos falavam, a letra era essa. E tem algo, irmãos, que a Bíblia, ela tem que ler do Gênesis ao Apocalipse para ela se completar. E quando estavam louvando, eu me lembrei, irmãos, de uma passagem que está lá em Apocalipse 4 e 6, capítulo 4 e capítulo 5, capítulo 4 e capítulo 5. Que quando João, irmãos, ele tem uma visão e alguém fala para ele: olha, sobe aqui e começa a ver as coisas que estão aqui dentro do céu, irmãos. E quando ele sobe, ele começa a ver que tinha um louvor ali no céu, porque ele viu o trono e sobre o trono estava sentado o ancião de dias.
E de repente, irmãos, olha que maravilha, é isso mesmo, pode deixar assim. E de repente, irmãos, havia uma adoração ali no céu. E essa adoração dizia o seguinte: digno é de receber poder, honra e glória. E quando, irmãos, essa adoração acontecia ali no céu, a Bíblia fala, meus irmãos, que os 24 anciãos que estavam ao redor daquele trono pegavam as suas coroas e balançavam para o trono. E em resposta dessa adoração, irmãos, saía raios, relâmpagos e trovões daquele trono. Só que aí, irmãos, a Bíblia fala que João, ele olha para um lado e vê um livro. E ninguém no céu e nem na terra era digno de abrir aquele livro e desatar aqueles selos. E João começa a chorar. Quem é digno de abrir o livro e desatar esse selo? Capítulo 5, versículo 3. E aí ele fala no versículo 4: e eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro. E de repente ele ouve uma voz, irmãos, ouve uma voz que grita bem alto: João, não chore, João. Eis aí, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Pode ir para o próximo. Aleluia. Depois eis que vi no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciãos, um cordeiro de pé. E aquela voz fala: ele é digno de abrir o livro e desatar o selo. E aí, irmãos, eu vou nas minhas doiduras na palavra, tá? Para me encerrar aqui, tá bom? A Bíblia se completa. João está no céu, irmãos. Deus, ele mora na eternidade, ele mora acima da linha do tempo. Então tudo para ele acontece no mesmo momento. Não tem passado, presente, não, ele é agora, ele é o grande eu sou, é o agora. Então tudo está acontecendo no mesmo tempo. Os discípulos, capítulo 1, versículo 9 de Atos, junto com Jesus, olham para o céu, Jesus subindo. Jesus de repente desaparece na nuvem. Daniel, no capítulo 7, versículo 13, ele tem uma visão de dentro do céu. E ele olha e fala o seguinte: eis que eu vi, saindo das nuvens e entrando no céu, um como um cordeiro que havia sido morto. Aleluias. Aí, irmãos, o salmista escreve, Salmos 24: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. João está chorando, ninguém é digno. E quando abre a porta, Jesus, ele entra e a voz fala: eis aí o Cordeiro de Deus que foi morto, ele é digno de abrir este livro. E aquele louvor que tinha somente para o ancião: digno é de poder, honra e glória. Quando eles vê Jesus entrar, irmãos, no céu, alguém fala: ele é digno, porque ele foi morto, e com teu sangue ele comprou milhares de almas. Aleluia.
Se você começar, irmãos, a continuar a leitura, lê na tua casa depois, que um novo cântico inicia no céu a partir de agora. Digno é o Cordeiro de honra, poder, domínio, majestade, glória e toda a força. E eu encerro essa palavra, irmão, dizendo o seguinte: nós, como vós, estamos preparando o caminho para a segunda volta. A primeira parte, irmãos, do Salmos 24. Coloca para mim o Salmos 24, por gentileza. A partir do 7. Levante a porta as suas cabeças, levante suas portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Jesus, ele entrou sozinho. Mas agora nós, como vós, estamos preparando o caminho, irmãos. E é por isso que o salmista escreve 2 vezes. Olha, o 7 vai para o outro. Repete novamente. Quando tudo estiver preparado, irmãos, Jesus voltará, arrebatará a sua igreja. E novamente essa voz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Só que desta vez, irmãos, ele não vai entrar sozinho. Ele não vai entrar mais como um cordeiro que foi morto. Ele vai entrar como um leão que venceu. E juntamente com ele, toda a igreja que um dia foi comprada pelo sangue do cordeiro ali naquela cruz. Onde estão os Elias de Deus aqui nessa noite? Se coloque de pé. Onde estão pessoas que querem nessa... irmãos, não é simplesmente uma comemoração. Não. É algo profético acontecendo na cidade de Jarinu, irmãos. Igrejas reunidas, preparando um caminho, endireitando, irmãos, veredas tortas, para que o Rei da Glória venha até nós. Aleluias. Vocês cantariam esse mesmo louvor de novo? Aquele que eu falei aqui? Pode ser? Amém. Ele procura os Elias, o João Batista dessa geração, que estão dispostos a ter uma vida de renúncia, a ter uma vida, muitas das vezes, irmãos, fugindo dos holofotes. Muitas das vezes, irmão, não querendo ficar em evidência, mas que se esconda nele. Que se esconda nele. Irmãos, a igreja está sendo levantada, o ministério apostólico, o profeta está sendo, irmãos, restaurado novamente, para derrubar o ministério falso, da falsa profecia, irmãos, que estava mexendo apenas com as emoções das pessoas, e não estava dando destino para as pessoas, irmãos. E esse ministério sendo levantado, irmãos, novamente nós vamos preparar esse caminho. Nós vamos, irmãos, endireitar essas veredas tortas, para que o Rei da Glória possa voltar, irmãos, e levar uma noiva sem mancha, sem mácula. A noiva, irmãos, do Cordeiro, a igreja está igualzinho, irmãos, a mulher sunamita. Ela está com a pele morena porque estava cansada de tanto cuidar, irmão, das coisas dos outros. E quando o rei Salomão aparece para ela, ela fala o seguinte: olha, eu estou cansada. Olha, as outras aí, as minhas amigas são mais bonitas do que eu. Só que ele fala: não, é para você que eu voltei. É para você. É para você que eu vou me manifestar. É para você, uma igreja que às vezes, irmão, se encontra cansada, mas Deus está trazendo um renovo, uma unção diferenciada nesses últimos dias, para nós prepararmos esse caminho, irmãos. A natureza clama, geme, esperando a nossa manifestação. Eu ouvi uma frase outro dia que dizia o seguinte: que o mundo está ruim porque as igrejas estão fracas, mas nós vamos mudar, irmãos, essa realidade. Nós vamos mudar, irmãos, essa situação. Antigamente, irmãos, os poderes das trevas saíam à meia-noite para fazer os trabalhos.
Hoje em dia, irmão, você encontra meio-dia, 11 horas, como não tem mais horário. Outro dia eu estava indo embora, cheguei num certo lugar ali, irmãos, era 1h da tarde, né, Zete? Estavam fazendo trabalho na beira da pista. Mas sabe o que é isso, irmãos? Não se assuste, eles estão dando o último grito deles, irmão. Quando você vai expulsar um demônio, quando ele está para sair, ele dá aquele grito e vai embora. Eles estão dando o último grito deles, irmãos. Porque Deus está levantando uma igreja com essa unção profética. E vai trazer direcionamento para esta geração. Ora bacalalabachai. Oh, meu Deus. Onde estão os Elias nessa noite? Que não vão se render a Baal, não vai se render a Jezabel. Onde está João Batista nessa noite? Que mesmo que vão falar, oferecer a tua cabeça num prato, você não vai fugir, mas você vai denunciar o pecado. Você vai trazer restauração, vai preparar o caminho. Porque aquilo que há de vir virá e não tardará, irmãos. A qualquer momento vai dar um brado no céu: levantai, ó portas, para que entre a Somos, para que entre a Livre Estou, para que entre o espaço cristão, para que entre, irmãos, pessoas que estão preparadas para esse arrebatamento. Aleluia. Rabassuricanda labaxá. Pode cantar, irmãos. Aleluia. Pastor, eu posso orar por pessoas, pastor? Se você quer me receber uma unção forte nesta noite, amados, vem para frente. Ore calabaxu tere halabá.